Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês duas histórias do folclore coreano. Essas histórias supostamente são baseadas em fatos reais, então não há uma autoria certa. São contos tradicionais. Bem, mas antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar este áudio, vídeo para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? História 1. As experiências de Hong no submundo. Hong Naebeon era um graduado militar que nasceu no ano de 1561 e viveu na cidade de Pyongyang. Passou nos exames em 1603 e, no ano de 1637, atingiu o 3º grau. Tinha 82 anos em 1643 e, no memorial do rei, seu filho Song pediu que o pai recebesse uma classificação apropriada à sua idade. Naquela época, um certo Han Hong-kil era chefe dos secretários reais e recusou-se a transmitir o pedido à sua majestade. Mas, em 1644, quando o príncipe herdeiro estava retornando de seu exílio na China, ele veio pelo caminho de Pyongyang. Song aproveitou para fazer o mesmo pedido ao príncipe herdeiro. Sua Alteza recebeu a súplica e fez com que fosse levado ao conhecimento do rei. Em consequência, Hong recebeu sua patente de 2º grau. Ao recebê-lo, disse: "Este ano morrerei." Pouco tempo depois, ele morreu. Porém, agora quero contar uma história que ocorreu antes da morte de Hong. Era o ano de 1594. Hong adoeceu de febre tifoide e, após 10 dias de sofrimento, morreu. Prepararam seu corpo para o enterro e o colocaram em um caixão. Depois, os amigos e parentes foram embora e a esposa dele ficou sozinha no comando. De repente, o corpo, sozinho, virou-se e caiu com um baque no chão. A mulher, assustada, desmaiou e os outros membros da família vieram correndo socorrê-la. A partir desse momento, o corpo retomou suas funções e Hong reviveu. Ele disse então nessa época: "No meu sonho, fui a uma determinada região, um lugar aterrorizante, onde havia muitas pessoas ao redor e ogros terríveis, alguns deles com cabeças de touro e outros com rostos de animais selvagens. Aglomeraram-se, pularam e lançaram-se em minha direção, vindos de todas as partes. Um escriba vestido de preto sentou-se em uma plataforma e dirigiu-se a mim dizendo: "Existem 3 religiões na Terra: confucionismo, budismo e taoísmo. De acordo com o budismo, você sabe que o céu e o inferno são lugares decididos pelas boas e más ações do homem. Você sempre blasfemou contra Buda e negou a possibilidade de uma vida futura, agindo sempre como se soubesse de tudo, vociferando e brigando. Agora será enviado para o inferno e nem em 10.000 anos sairá dele." Em seguida, vieram 2 ou 3 agentes da lei carregando lanças e me levaram. Gritei: "Vocês estão errados, estou sendo condenado injustamente." No momento exato, um certo Buda, com um rosto de ouro reluzente, veio sorrindo na minha direção e disse: "Há realmente um erro em algum lugar. Este homem deve atingir a idade de 83 anos e tornar-se um oficial do 2º grau antes de morrer." Então, dirigindo-se a mim, perguntou: "Como é que você veio parar aqui? A ordem era que um certo Hong de Jeonju fosse preso e trazido aqui, e não você. Mas já que está aqui, dê uma boa olhada no lugar antes de ir e depois conte ao mundo o que viu." Os guardas, ao ouvirem isso, pegaram-me pela mão e levaram-me primeiro a uma prisão, onde havia uma placa fixada com os dizeres: "Instigadores de contenda."
Vi nessa prisão um grande abismo em formato de braseiro, construído com pedras e repleto de fogo. Chamas e labaredas surgiram dele. Os instigadores de contenda foram pegos e forçados a sentar-se perto desse abismo. Vi então um guarda infernal pegar uma longa haste de ferro, aquecê-la na brasa e arrancar os olhos dos culpados. Também vi que os infratores estavam pendurados como peixes secos. Os guias que me acompanhavam disseram: enquanto estavam na terra, estes aí não amaram seus irmãos, mas viram os outros como inimigos, zombaram das leis divinas e buscaram apenas ganhos egoístas. Por isso, estão sendo punidos. O próximo inferno tinha a inscrição: mentirosos. Nesse inferno, vi uma coluna de ferro de vários metros de altura e grandes rochas posicionadas diante dela. Os infratores eram chamados e obrigados a se ajoelhar em frente àquela coluna. Vi então um carrasco pegar uma faca e abrir um buraco nas línguas dos criminosos, passar uma corrente de ferro em cada língua e pendurá-las na coluna, de modo que os infratores ficaram presos pela língua a vários metros do chão. Depois, uma pedra era trazida e amarrada aos pés de cada culpado. Com as pedras puxando para baixo e as correntes presas à coluna, suas línguas eram arrancadas com cerca de meio metro de comprimento, e seus olhos reviravam nas órbitas. Suas agonias eram insuportáveis. Os guias voltavam a dizer: estes infratores, quando na terra, usavam suas línguas habilmente para contar mentiras e criar contendas entre amigos. Por isso, estão sendo punidos. O próximo inferno tinha a seguinte inscrição: corruptos. Vi neles dezenas de pessoas. Havia ogros cortando a carne dos corpos delas e alimentando demônios famintos. Estes comiam e comiam, e a carne era cortada e cortada, até restarem apenas ossos. Quando os ventos do inferno sopravam, a carne voltava. Em seguida, cobras de metal e cães de cobre aglomeravam-se para mordê-los e sugar seu sangue. Seus gritos de dor faziam a terra tremer. Os guias disseram-me: quando estes infratores estavam na terra, ocupavam altos cargos e, enquanto fingiam ser verdadeiros e bons, recebiam suborno em segredo e eram praticantes de todo o mal. Como ministros de Estado, comiam a gordura da terra e sugavam o sangue do povo. Não obstante, anunciavam-se como benfeitores e eram muito aplaudidos. Embora na prática vivessem como ladrões, fingiam ser santos como Confúcio e Mêncio o são. Eram enganadores do mundo e ladrões, por isso estão sendo punidos assim. Os guias disseram em seguida: não é necessário que você veja todos os infernos. Depois disseram uns aos outros: vamos levá-lo ali, adiante, e mostrar-lhe. Então, foram um pouco para o sudeste. Havia uma casa enorme com uma placa pintada assim: o lar dos bem-aventurados. Quando a olhei, havia lindas auréolas em volta dela, bem como nuvens de glória. Havia centenas de sacerdotes de batina e sobrepelis. Uns carregavam flores de lótus recém-desabrochadas, alguns estavam sentados como Buda, outros estavam lendo orações. Os guias disseram: estes, quando estavam na terra, mantiveram a fé e, com corações indivisos, serviram a Buda. Logo, escaparam dos 8 sofrimentos e dos 10 castigos, estando agora no lar dos felizes, que se chama céu. Após vermos todas essas coisas, retornamos. O Buda de rosto dourado disse para mim: não são muitos na terra que acreditam em Buda e poucos conhecem o céu e o inferno. O que acha disso? Eu fiz uma reverência solene e o agradeci. Então, o escriba vestido de preto disse: estou mandando este homem embora, conduzam-no até a saída em segurança. Os soldados espirituais levaram-me com eles e no caminho acordei assustado e descobri que estivera morto por 4 dias. O espírito de Hong estava cheio de orgulho com este relato e ele frequentemente se gabava disso. Sua idade e a patente de 2º grau vieram exatamente como Buda havia previsto anos antes. Ele só morreu
com 83 anos e sua patente de 2º grau. Sua experiência, infelizmente, foi usada como um meio para enganar as pessoas, pois o homem superior não fala dessas coisas estranhas e fantásticas. Yi Tan, um chinês do reino Song, costumava dizer que, se não há céu, céu não há, mas se houver, somente o homem superior poderá alcançá-lo. Se não há inferno, inferno não há, mas se houver, o homem mau deverá herdá-lo. Fim da primeira história. História 2. Casas mal assombradas. Vivia certa vez um homem em Seul chamado Yi Chang, que contava com frequência, como uma experiência pessoal, a seguinte história. Ele era pobre e não tinha casa própria, então vivia muito em alojamentos emprestados por outras pessoas. Quando a necessidade apertava, ia até mesmo para casas mal assombradas e morava nelas. Uma vez, após não conseguir encontrar um lugar, ouviu dizer que havia, ao pé da montanha do sul, uma casa em Mokgol, cidade da tinta, um dos distritos de Seul, que havia sido assombrada por gerações e que agora estava vazia. Chang investigou o assunto e por fim decidiu tomar posse do local. Primeiramente, para descobrir se ela era de fato mal assombrada ou não, chamou seus irmãos maiores, Yi Ryu e Yi Ha, e 5 ou 6 de seus parentes, pedindo-lhes que ajudassem a limpá-la e dormissem lá com ele. A casa tinha um quarto superior que estava bem trancado. Olhando por uma fresta, via-se na sala uma cadeira de madeira e um suporte para ela. Havia também uma velha harpa sem cordas, um par de sapatos gastos e algumas varas e pedaços de madeira. Não havia mais nada no quarto, a poeira estava espessa, como se tivesse sido acumulada ao longo de anos. O grupo, após beber vinho, sentou-se ao redor da mesa e divertiu-se com jogos, vendo a noite passar. Quando já era tarde, por volta da meia-noite, ouviram subitamente o som de harpas e uma grande multidão de vozes, embora as palavras fossem confusas e ininteligíveis. Era como se muitas pessoas estivessem reunidas, festejando em um banquete. Um grupo conversou então sobre o que fazer. Um deles desembainhou a espada e abriu um buraco na divisória que dava para a torre. No mesmo instante, apareceu do outro lado uma lâmina afiada vindo na direção deles. Era de cor azul. Com medo e pavor, desistiram de fazer mais interferências no local, mas o som da harpa e a folia continuaram até de manhã. O grupo separou-se à luz do dia, retirou-se do local e nunca mais se atreveu a entrar. Na ala sul, havia outra casa mal assombrada que Chang desejava ocupar. Então, chamou seus amigos e irmãos mais uma vez para fazer um experimento e ver se estava realmente tomada por espíritos. Ao entrar, encontraram 2 cães lá dentro, um preto e outro castanho, deitados na varanda aberta, um em cada extremidade. Tinham olhos vermelhos como fogo e, embora o grupo tenha gritado com eles, não se moveram. Também não latiram nem morderam. Porém, quando chegou a meia-noite, esses 2 animais se levantaram, desceram para o pátio e começaram a latir para o céu escuro de modo muito ameaçador. Foram pulando para a frente e para trás. Naquela hora, também apareceu alguém na esquina da casa vestindo roupas cerimoniais. Os 2 cães foram até ele e, com grande prazer, pulando de alegria por sua chegada. Ele subiu até a varanda e sentou-se. Imediatamente 5 ou 6 demônios multicoloridos apareceram e curvaram-se diante dele, em frente ao espaço aberto. O homem conduziu então os demônios e os cães 2 ou 3 vezes ao redor da casa. Eles correram para a varanda e saltaram de novo para o pátio. Iam e vinham para frente e para trás, até que por fim todos desapareceram misteriosamente. Os demônios entraram em um buraco embaixo do chão, enquanto os cães subiram para os seus aposentos e foram deitar-se. O grupo vira tudo isso na sala interior. Quando veio a luz do dia, examinaram o lugar e olharam através das rachaduras do piso, mas viram apenas uma peneira velha e usada e algumas vassouras descartadas. Foram atrás da casa e encontraram outra vassoura velha enfiada na chaminé. Ordenaram a um servo que fosse pegá-las e queimá-las.
Os cães permaneceram deitados o dia todo sem comer nem se mexer. Alguns da trupe queriam matar as bestas, mas estavam com medo de tão assustadora que era a aparência delas. Permaneceram na casa por mais uma noite, desejando ver se os mesmos fenômenos apareceriam. Novamente, à meia-noite, os 2 cães desceram para o pátio e começaram a latir para o céu. O homem, com trajes cerimoniais, voltou, e os demônios também, exatamente como no dia anterior. O grupo, com medo e aversão, partiu na manhã seguinte e não se arriscou novamente. Um amigo, ao ouvir esse relato de Cheng, foi perguntar a Yi-Ryu e a Yi-Ha se eles realmente confirmavam a história. E eles confirmaram. Há ainda uma outra história de um graduado que estava sem casa e sem lar e que foi para uma residência assombrada em Mokgol, na qual ficava, segundo diziam, a torre de onde os sons misteriosos eram ouvidos. Abriram a porta, arrombaram a janela, pegaram a velha harpa, a cadeira dos espíritos, os sapatos e as bengalas e mandaram queimá-los. Antes que o fogo terminasse seu trabalho, um dos servos caiu e morreu. O graduado, vendo isso, com medo e consternação apagou o fogo, devolveu as coisas e saiu da casa. Novamente, houve outro sem-teto que tentou. À noite, uma mulher de saia azul desceu do sótão e agiu de maneira peculiar e misteriosa. Ao ver isso, o homem pegou seus pertences e foi embora. Novamente, em South Kettle Town, havia vários lenhadores que no início da manhã estavam passando por trás da casa mal assombrada, quando encontraram uma velha sentada chorando embaixo de uma árvore. Pensando que ela fosse um espectro maligno, um homem veio por trás e deu-lhe um golpe com sua foice. A velha bruxa correu para dentro da casa. Sua altura parecia ser de apenas um côvado e um palmo. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber das outras histórias desse livro, que se chama, Contos de Fadas Coreanos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver o preço na Amazon, enfim. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.